E o senador Alessandro Vieira anunciou a apresentação de um requerimento para a criação de uma CPI no Senado Federal para investigar a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso envolvendo o Banco Master. Segundo o parlamentar, a proposta busca apurar possíveis relações pessoais, financeiras ou de outra ordem entre os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. O requerimento também prevê a investigação de possíveis reflexos dessas relações sobre a conduta dos magistrados. Em postagem nas redes sociais, Vieira afirmou que 17 parlamentares assinaram a abertura da CPI e que a expectativa é reunir o número de 27 assinaturas ainda nesta segunda-feira. Eduardo Gayer, a gente está acompanhando essa movimentação. Muito se falou sobre a abertura de uma CPI Master, que acabou perdendo força, e agora essa movimentação mais no sentido de tratar das atuações de ministros no STF, enquanto o Código de Conduta segue no plano do projeto, no plano da ideia, ainda sem datas aí muito claras de quando poderia sair do papel, ainda mais se tratando em ano eleitoral. De fato, essa CPI para investigar ministros tem força, Gayer? O que vocês estão sentindo aí em Brasília? Haja CPI, né, Roberta? Porque, olha, já tem a CPMI do INSS que tem tangenciado o assunto do Banco Master. Aí tem a CPI do crime organizado que tem aproveitado para apurar também o caso do Banco Master. Tem pelo menos 4 pedidos de instalação de uma CPI ou de uma CPMI para investigar o Banco Master propriamente dito, investigar o que as outras estão tangenciando. Nada disso tem andado. E agora o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, quer uma outra CPI, uma comissão parlamentar de inquérito específica para apurar as relações entre Daniel Vorcaro e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais notadamente o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes, que teria ali algumas conversas com o Daniel Vorcaro, de acordo com o jornal o Globo, uma conversa inclusive no dia da prisão, para além desse contrato de 129 milhões de reais entre Vorcaro e a mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, o que hoje foi confirmado pelo próprio escritório de advocacia dela. Em paralelo, tem aí o ministro Dias Toffoli, dono da Maridit, empresa que vendeu suas participações no resort Itaiaia para fundos ligados a Daniel Vorcaro. Então, é isso que o Alessandro Vieira quer fazer. Ele está, no momento, recolhendo as assinaturas que são necessárias para protocolar o pedido de CPI. Então, ele precisa de pelo menos 27 assinaturas, o que dá 1/3 do Senado. Ele diz que tem 23, pelo menos foi a última atualização. São figuras ali do Centrão e da direita que assinaram até o presente momento. Então, tem a senadora Mara Gabrilli de São Paulo, a senadora Damares Alves, o senador Carlos Portinho. Mas chama a atenção que nenhum senador do Partido dos Trabalhadores, pelo menos até o momento, assinou esse pedido de CPI para investigar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Lembrando que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são 2 ministros com muita relação com a política e que o próprio governo do presidente Lula firmou uma aliança com o Supremo Tribunal Federal neste seu 3º mandato. Mas tem um outro lado. Do outro lado da polarização, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, tampouco assinou esse pedido de CPI. Bom, mas depois do pedido, será que vai ter de fato essa CPI? Não é provável, pelo menos neste momento, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem resistido a instalar uma CPMI, uma CPI que seja para apurar esse assunto. Olha só, a CPMI ela é de instalação obrigatória no caso de uma convocação de sessão do Congresso. E é justamente por isso que até hoje Davi Alcolumbre não convocou uma sessão do Congresso para derrubar o voto da dosimetria, o que ele quer, porque ele pretende evitar uma CPMI. E imagine instalar uma CPI que depende só da vontade dele. É muito improvável que isso vá para frente. A tendência, pelo menos por enquanto, neste momento, ainda que muita coisa tenha vindo à tona e a pressão esteja crescendo muito, a tendência é que, pelo menos por hora, o caso Master seja investigado ali pelas beiradas, tanto na CPMI do INSS quanto na CPI do crime organizado. Roberta.